Charles Horvath Allen. Nascido no Canadá em 21 de agosto de 1968, Charles Horvath Allen cresceu principalmente no Reino Unido. Embora pouco seja documentado sobre sua vida precoce, ele parece ter vivido uma infância despreocupada e contente, e quando atingiu a idade adulta, ainda não havia assumido muitos estresses na vida. Na primavera de 1989, Charles visitou seu pai e padrinho em Ontário, antes de começar a mochilar pelo Canadá. Ele queria explorar seu local de nascimento antes de ir para Hong Kong comemorar seu aniversário de 21 anos e o de 40 anos de sua mãe. No dia 3 de maio, Charles chegou à cidade de Kelowna, na Colômbia Britânica. Durante suas viagens, o jovem de 20 anos chamou vários lugares de casa, albergues locais, sofás oferecidos a ele por amigos e alguns acampamentos, o mais notável dos quais é chamado de acampamento de tenda e Trailer Tiny Town. Ele também se registrou em várias agências de emprego para estudantes durante o mês de maio. A última visão positiva de Charles foi em 26 de maio, onde ele foi visto descontando um cheque em um banco no centro comercial Orchard Park. Ele deveria encontrar sua mãe e padrasto em Hong Kong, em agosto, mas eles ainda não tinham comprado sua passagem. Os pais de Charles ouviram dele pela última vez por fax, em 11 de maio de 1989, mas ele não conseguiu contatá-los novamente e sua mãe não pôde comprar sua passagem para Hong Kong. Quando Charles desapareceu, ele deixou todos os seus pertences e sua barraca para trás. Enquanto Denise Allen, sua mãe, ligava para o destacamento de Kelowna da Royal Canadian Mounted Police e pedia ajuda para localizar seu filho, ele não foi oficialmente notado como uma pessoa desaparecida até o dia 10 de agosto. Como uma mãe preocupada, Denise fez inúmeras ligações para a Royal Canadian Mounted Police entre maio e agosto, mas a Royal Canadian Mounted Police recusou-se a marcar Charles como desaparecido, porque ele tinha mais de 18 anos, e citando, se ele não quisesse ligar para sua mãe, ele não precisava. Quando Denise foi ao Canadá para colocar cartazes de desaparecidos e investigar por conta própria, ela foi contatada por uma jovem chamada Joanne Zebroff, que afirmou ter conhecido Charles durante o mês de maio e permitiu que ele ficasse em sua casa em Kelowna. Ela o descreveu como encantador, observando que ele adorava falar sobre sua família e frequentemente mostrava as fotos que tirou com eles. Ela então disse que o viu em uma boate chamada Live Wire alguns meses depois, em agosto. Porém, essa observação não é confirmada. Em julho de 1990, a Royal Canadian Mounted Police vasculhou o pequeno acampamento da cidade. Eles recuperaram algumas roupas e a bolsa de barbear de um residente local. Antes disso, Denise havia visitado o local ela mesma e havia recebido alguns itens de seu filho, incluindo um rosário, uma bíblia de papel vermelho e uma alça de couro. O gerente informou que os itens dados a Denise estavam armazenados por cerca de um ano, mas sua barraca, outros pertences, fotos e passaportes foram descartados na primavera de 1990. Novamente, não está claro o motivo dessas medidas. O caso parece ter sido mal administrado, já que a Royal Canadian Mounted Police demorou 2 meses para registrar Charles como desaparecido e 1 ano para pesquisar seu último paradeiro conhecido, além de não garantir todos os seus pertences, que poderiam indicar para onde ele foi ou o que planejava fazer no dia em que sumiu. As ações do acampamento parecem precipitadas, mas talvez desconhecessem o desaparecimento de Charles, embora seja desconhecido porque guardaram 3 itens aleatórios, em vez da identidade e fotos do jovem de 20 anos. Em março de 1992, Denise fez uma viagem ao Canadá, onde recebeu 2 cartas anônimas, ambas entregues por um táxi, enquanto ela estava hospedada no motel Pandose Inn. O autor das cartas afirmou que Charles estava comemorando com um grupo, mas se envolveu em uma briga e foi morto. Eles disseram que seu corpo foi jogado no lago Okanagan. Mergulhadores voluntários locais entraram no lago e procuraram por 3 dias antes de finalmente serem auxiliados pela International Sea Search, baseada em Vancouver, que trouxe câmeras submersíveis. A equipe procurou sob a antiga ponte flutuante por mais 3 dias, com a Royal Canadian Mounted Police, se juntando no 5º dia da busca de 6 dias. Na sexta-feira, 3 de abril de 1992, às 10h14 da manhã, os mergulhadores da International Sea Search localizaram um corpo masculino e chamaram a Royal Canadian Mounted Police, que chegou ao local pouco depois. Os mergulhadores recuperaram o corpo, que logo foi identificado como de um idoso que havia cometido suicídio 7 anos antes.
A segunda carta, que chegou para Denise, afirmava que as autoridades estavam procurando do lado errado da ponte, mas nada mais foi encontrado na água. Em 1995, um corpo em decomposição foi encontrado na área de exploração madeireira perto de Kelowna. A família inicialmente não sabia que um corpo havia sido encontrado, e isso foi trazido à sua atenção por amigos que viram a história sendo noticiada nas notícias. Porém, após 6 semanas, a família de Charles foi informada que ele não era o filho desaparecido. Ao longo dos anos, Denise fez várias viagens a Kelowna em busca de seu filho desaparecido, encontrando autoridades, distribuindo cartazes e conversando com moradores locais, buscando todas as formas de obter respostas. Ela acabou vendendo seu próspero negócio de beleza para financiar a busca. Em 2010, ela alugou espaço em um outdoor para que pudesse anunciar o desaparecimento de seu filho e pedir ajuda, mas isso não levou a lugar nenhum. No mesmo ano, a unidade de crimes graves da Royal Canadian Mounted Police listou Charles como falecido. Denise disse aos meios de comunicação: "Como e por quais meios eu não sei, mas algo terrível aconteceu com ele que o impediu de ligar para casa. Eu quero saber onde estão os restos dele. Eu quero que ele seja sepultado com sua amada Nana em Cambridge, Inglaterra." As autoridades acreditaram por um tempo que Charles pode ter desaparecido voluntariamente, pois Joanne Zebroff afirmou tê-lo visto meses depois de perder contato com Denise. Ele também teria dito a 2 de seus parentes que pensou em desaparecer da face da terra e que sua mãe nunca o encontraria. Além disso, houve avistamentos não confirmados de Charles pegando carona por todo o Canadá, até 1992. Porém, Denise Allen crê que seu filho faleceu próximo ao último contato que teve com ele. A Royal Canadian Mounted Police disse que está de mente aberta sobre o desaparecimento e que o arquivo permanecerá aberto até que Charles seja localizado. Em 2015, Denise disse que sua viagem ao Canadá naquele ano provavelmente seria a última devido à sua saúde e finanças. O pai de Charles, os padrinhos e os avós todos faleceram nos anos desde que ele desapareceu. Em agosto de 2020, Charles foi oficialmente declarado morto sob a Lei de Presunção de Morte do Reino Unido, de 2013. No mesmo mês, a Locate International, que é composta por uma equipe de ex-detetives e especialistas que visam ajudar a resolver casos de pessoas desaparecidas, concordou em assumir o caso. Estudantes de criminologia da Universidade Leeds Beckett estão auxiliando-os. Denise observou que está aliviada com o podcast Missing. Ela disse: "Eu sei que existem pessoas em Kelowna que sabem o destino do meu jovem filho, mas infelizmente elas têm medo de se manifestar. Eu não moro lá. Eu não ando nos sapatos deles. Charles não mora lá. Eu não ando nos sapatos deles." Charles Horvath Allen foi visto pela última vez em 26 de maio de 1989, no centro comercial Orchard Park, em Kelowna, British Columbia, Canadá. Ele tinha 20 anos e deveria voar para Hong Kong em agosto para encontrar sua mãe e padrasto e comemorar seu aniversário. Charles tem 1,80 m de altura, cabelos castanhos escuros e olhos castanhos. Ele pesava 79 quilos quando desapareceu e tinha uma tatuagem de uma caveira com um moicano no braço direito. Se ele ainda estiver vivo, terá 51 anos. Se você tiver informações sobre o desaparecimento de Charles, entre em contato anonimamente com o Central Okanagan Crime Stoppers no 1-800-222-847. Vida comum. Nascido em Downington, Pensilvânia, em 27 de dezembro. Nascida em Downington, Pensilvânia, em 27 de dezembro de 1979, seu pai faleceu quando ela tinha apenas 6 anos, e sua mãe acabou se casando novamente. Aos 17 anos, ela deu à luz sua única filha. Em 2009, ela e sua filha estavam morando com sua mãe e padrasto em Brandywine Township, Pensilvânia, e tendo se formado na Universidade Imaculata. 2 anos antes, Tony havia conseguido um emprego como enfermeiro de doenças infecciosas no Hospital Geral de Lancaster. Por volta das 9h30 da noite de 23 de agosto de 2009, Tony, de 29 anos, saiu de casa para sair com uma amiga chamada Crystal Jones. As duas eram amigas desde a adolescência, mas só recentemente reataram a amizade, depois de terem se afastado uma da outra por 10 anos.
Devido a isso, os pais de Tony estavam preocupados com sua saída à noite, especialmente porque a jovem de 29 anos geralmente preferia ficar em casa com a filha em vez de ir a festas. Ainda assim, eles reconheceram que ela não saía à noite há muito tempo e a despediram. Depois de sair de casa, Tony foi buscar Crystal e as duas mulheres foram para uma boate chamada Ice, onde passaram a maior parte da noite. Por volta das 2h57 da manhã, a filha de Tony enviou uma mensagem de texto, incapaz de dormir. A mãe de respondeu, dizendo que estaria em casa em breve e para tentar dormir. Pouco depois disso, Tony e Crystal foram convidados para uma festa em casa de um jogador de basquete chamado Willie Green, que estava hospedado em Penn Valley, Gladwin. Contudo, horas depois, Tony começou a agir erraticamente, perturbando a festa. Ela supostamente ficou irritada com outro convidado e sentiu-se ridicularizada pelas pessoas na festa. Ela então começou a chutar coisas e derramou uma garrafa de champanhe no chão como resultado. Tanto ela quanto Crystal foram convidadas a se retirar. Tony trabalhou 12 horas naquela manhã e não dormia há 36 horas. Por causa disso, da quantidade considerável de álcool que ela havia consumido e por ter ido para a reabilitação em abril de 2009, após ser pega dirigindo embriagada, Crystal tentou pegar as chaves da jovem de 29 anos, na esperança de impedi-la de dirigir para casa. Mas Tony recuperou as chaves, e eles dirigiram algumas quadras antes de uma briga começar, pois Crystal não queria que Tony dirigisse. Então Tony parou o carro e disse para sua amiga sair. Ela ainda estava chorando e irritada com os eventos da festa. Crystal obedeceu, mas imaginou que Tony se acalmaria e voltaria para buscá-la. No entanto, ela não voltou. Cerca de uma hora depois, Crystal ligou para um parente para vir buscá-la. Mais tarde naquela manhã, Crystal ligou para a casa de Tony e reclamou para a família que ela a havia deixado abandonada no meio da cidade, sem como voltar para casa. Ela também disse que levaria até lá algumas coisas pertencentes à jovem de 29 anos. Foi aqui que ela descobriu que Tony não havia voltado para casa, e então Dona Nabel, a mãe de Tony, notificou a polícia. Aproximadamente 2 semanas após o último avistamento de Tony, em setembro de 2009, um leitor automático de placas em Camden, Nova Jersey, registrou um acerto no número da placa dele. Contudo, a imagem capturada mostrava somente a placa, sem revelar quem dirigia o veículo. Quando a polícia foi notificada sobre isso, já haviam se passado vários dias, e embora as autoridades tenham procurado pelo carro, elas não conseguiram localizá-lo. O celular de Tony nunca foi recuperado e foi desligado por volta das 4 da manhã no dia do seu desaparecimento. Além disso, não houve atividade em sua conta bancária ou cartões de crédito desde o desaparecimento. Crystal informou às autoridades que o carro de Tony estava com pouco combustível e era possível que ela tivesse ficado sem gasolina a caminho de casa ou desviado a rota para abastecer. Desde que ela desapareceu, houve várias aparições de Tony em Lancaster e Filadélfia, ambas na Pensilvânia, e em Camden, Nova Jersey. Todas as aparições ocorreram em áreas conhecidas pelo uso de drogas e prostituição, mas nenhuma delas jamais foi confirmada. Durante a investigação inicial, amigos e familiares de Tony fizeram e distribuíram panfletos, enquanto a polícia divulgou um boletim sobre seu carro. Um investigador chamado Aileen Law para ajudar a localizar sua filha desaparecida. Um investigador chamado Aileen Law para ajudar a localizar sua filha desaparecida. Aileen assumiu o caso por uma taxa simbólica de $1 para torná-lo legal, antes de posteriormente criar uma linha direta e um site especificamente para o caso. Numerosas dicas foram telefonadas e houve muitos avistamentos de testemunhas de Tony ou de seu veículo em vários locais, mas nenhum deles levou os investigadores até a desaparecida de 29 anos, ou mesmo seu carro. Uma mulher que se apresentou afirmou ter visto um sedã preto abandonado, correspondendo à descrição do veículo de Tony, em Camden, sob um viaduto após atravessar a ponte Benjamin Franklin. Isso foi por volta da 1 da manhã, depois que ela terminou seu trabalho no turno da noite. Apesar de ela afirmar ter notificado a polícia, as autoridades disseram não ter registro da chamada. Essa dica alimentou especulações de que o desaparecimento de Tony estava ligado a Camden. Segundo Donna, mãe de Tony, ele não tinha um bom senso de direção e provavelmente teria seguido para a rodovia Interstate 76, mais próxima para voltar para casa. Porém, se ela tivesse ido para a sua entrada mais próxima, teria a levado para o leste, não para o oeste, onde precisaria ir para voltar para casa. A estrada para o leste a teria levado para Camden e Filadélfia.
Além disso, como Toni estava com pouco combustível e não tinha seu cartão do banco, sugere-se que ela possa ter tido que contar com a ajuda de estranhos. Então, mais de 3 anos após o desaparecimento da jovem de 29 anos, em dezembro de 2012, a detetive particular que trabalhava em seu caso, Aileen Law, recebeu uma carta escrita à mão em um papel amarelo de tamanho legal. Refere-se a Toni Sharpless, embora notavelmente, Toni foi escrito com um ícaro e não um I. A carta foi carimbada em 29 de novembro de 2012, em Trenton, Nova Jersey. O escritor explicou que tentou dar suas informações à polícia de Filadélfia, mas foi informado que não estava em sua jurisdição, e assim foram direcionados para Aileen Law. O escritor então afirmou que foi contatado por um amigo no final de setembro de 2009 e lhe foi oferecido $5.000 para levar um Pontiac Grand Prix, o mesmo tipo de veículo que o de Toni, de Brooklawn, um bairro em Camden, Nova Jersey, para uma oficina de desmanche em Boston. O escritor afirmou que lhe ofereceram as placas do carro e perguntaram se conhecia alguém em seus 20 anos que quisesse uma identidade falsa, propondo um cartão de segurança social para essa pessoa. O termo viagem de papel, de acordo com Aileen, refere-se a uma tentativa de criar uma nova identidade. É um termo que é usado principalmente por agentes da lei ou criminosos. Como o escritor da carta precisava de dinheiro, ele concordou em transportar o carro. Depois de entregá-lo, eles pegaram as placas, anotaram o número de identificação do veículo do carro e esvaziaram o porta-luvas, onde encontraram o celular do Toni. Ao voltar para Camden, eles receberam mais informações de seu amigo, que disse que o carro não foi roubado, mas sumiu. Um amigo do escritor supostamente era um policial que entrou em uma briga com uma garota. Ela morreu e precisava tirar o carro de Jersey. Depois, o escritor havia colocado as placas e o número do seguro social que lhe foram dados em uma caixa antes de guardá-la, mas sua filha recentemente redescobriu os pertences, levando o escritor a escrever sua carta anônima. Eles incluíram não apenas o número da placa do veículo, mas também os últimos 5 dígitos do seu número de identificação e o número de telefone do Toni. Embora a placa do Toni tenha sido informação pública por bastante tempo, seu número de telefone e número de identificação do veículo nunca foram tornados públicos, e as informações contidas na carta estavam corretas. Foi observado que qualquer pessoa na aplicação da lei teria acesso ao número de identificação do veículo do Toni. No entanto, nessa época, as autoridades receberam 2 dicas promissoras, mas ambas se mostraram falsas. A primeira supostamente veio de alguém do Serviço de Inteligência de Segurança canadense. Eles alegaram ter encontrado tanto um veículo quanto uma mulher correspondendo à descrição de Toni em uma propriedade pertencente à agência, mas descobriu-se que essa suposta dica veio de um endereço e número de telefone falsos. A polícia de Toronto não tinha nenhuma mulher assim sob custódia, nem tinham um carro. A outra pista veio de um suposto xerife adjunto em South Dakota, que afirmou ter recuperado o Grand Prix, mas oficiais do departamento disseram que ninguém com esse nome trabalhava lá. Acredita-se que ambas as chamadas vieram da mesma pessoa, embora nunca tenham sido identificadas. Em 2017, Aileen Law disse à mídia que acreditava que o relato do escritor de cartas anônimas era plausível. 1 ano antes, ela afirmou ter entregado as evidências à polícia, que disse que especialistas forenses as examinariam. No entanto, ela não recebeu nenhuma resposta das autoridades desde então e não tem ideia do que, se algo, eles fizeram com a carta. Uma teoria inicial no caso de Toni era que, enquanto estava bêbada e exausta, ela dirigiu seu carro por uma rampa de barco em um rio próximo, mas buscas subsequentes não encontraram nenhum sinal da jovem de 29 anos ou de seu Pontiac Grand Prix. Enquanto isso, Aileen Law propôs que Toni ainda está viva, mas está envolvida com o tráfico de drogas e sexo. A família de Toni acredita que Crystal Jones pode estar envolvida, observando que ela se declarou culpada de uma acusação de assédio em 2005. Além disso, a família questionou a história dela. Outra amiga de Toni disse que ela nunca deixaria outra mulher sozinha em uma rua escura à noite e questionou por que Crystal esperou 1 hora antes de ligar para alguém para buscá-la. A família da jovem de 29 anos também questionou se a mensagem enviada para ela era realmente de Toni, e por que o local da festa nunca foi examinado em busca de indícios de crime. No entanto, Crystal Jones foi descartada como suspeita e passou em um teste de polígrafo. Tanto ela quanto Willie Green foram descritos como cooperativos e dispostos a ajudar, e nem eles nem qualquer outra pessoa que compareceu à festa já foram considerados suspeitos.
Aileen Law não acredita que Crystal estava envolvida. Toni Lee Sharpless, de 29 anos, foi vista pela última vez em 23 de agosto de 2009, quando abandonou sua amiga em Gladwin, Pensilvânia, e partiu sem ela por volta das 5 da manhã, embora o Charlie Project informe que ela foi vista pela última vez às 4h45. Toni é uma mulher branca, com 1,65 m de altura, olhos azuis acinzentados e cabelo castanho. Quando foi vista pela última vez, ela pesava 61 quilos, tinha tingido o cabelo de vermelho e estava usando uma camisa turquesa, meias pretas e sandálias, e brincos turquesa. Toni sofre de transtorno bipolar e toma medicação diária para ajudar a gerenciar sua condição. Ela pode ter tido um episódio maníaco na noite em que desapareceu. O veículo de Toni é um Pontiac Grand Prix GT preto de 4 portas do ano de 2002. Ele tem janelas com vidros escurecidos e placa da Pensilvânia com o número DND 7772. Se ela ainda estiver viva, terá 41 anos em dezembro. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Toni, pode ligar para o Departamento de Polícia de West Brandywine no número 6-103-808-201 ou para o Departamento de Polícia de Lower Merion Township no número 6-106-49-1000. E aí estão os fatos. Deixe um comentário com suas ideias e especulações. Curta este vídeo e se inscreva para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.